Olá, meninos e meninas! Estamos aqui a mais uma videoaula sobre testes sorológicos. Bom, esses testes são testes que são muito utilizados, né, no laboratório de imunologia, em análises clínicas, e é um assunto um pouquinho mais complexo, então eu dividi esse material em duas partes, e vou fazer vários vídeos curtos, né, com cerca de 10 a 15 minutos, para a gente fazendo uma sequência de vídeos, e eu vou falando dos testes aos poucos, né? Vou tentar falar um teste por vídeo, para eles ficarem organizados lá na biblioteca de vídeos, para vocês irem buscando eles. Então, assistam na sequência, tá? Então, esse assunto, né, dos testes sorológicos ou imunoensaios, eu coloquei em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre os testes sorológicos ou imunoensaios que vão utilizar reagentes não marcados, e depois, na segunda parte, os reagentes marcados. Bom, então, o que seriam, né? O que são os testes sorológicos? Qual o objetivo deles? Então, são técnicas, né, baseado aí nos parâmetros e conceitos da imunologia, que visam detectar e quantificar, tá? Detecção e quantificação de antígenos e anticorpos. Então, qual é a diferença disso? A detecção é verificar a presença de algo, né? A presença de um antígeno, presença de anticorpo. E a quantificação é quantificar mesmo, você saber o quanto que tem, se tem muito, se tem pouco, né? Então, é uma detecção e quantificação de antígenos ou anticorpos. Pode ser detecção de antígenos ou pode ser detecção de anticorpo, tá? Depende do método, depende do princípio do mecanismo do método, depende dos reagentes que eu tenho disponível, depende da doença também, tem doença que você vai trabalhar com anticorpos ou vai trabalhar com a detecção de antígenos. Lembrando que no caso de doenças, a diferença é que quando você faz a detecção de antígenos, você fecha um diagnóstico ali de que de fato aquela pessoa está ainda em processo de infecção, né? Ela está ainda com antígeno circulante ali, o antígeno patogênico. E quando você realiza a detecção de anticorpos, é um diagnóstico indireto da presença daquela doença. Uma vez que para você ter anticorpos, você precisa previamente, né, ter tido uma exposição, uma apresentação de antígeno ali, estimulando, sensibilizando esse sistema imunológico, tá? Então, é um diagnóstico indireto ali da presença dessa doença. E uma outra coisa que é importante é que nem sempre, né, esses antígenos que podem ser detectados, eles são antígenos patogênicos, não necessariamente. Lembrando que o antígeno vai ser qualquer estrutura que possa sensibilizar o nosso sistema imunológico, não necessariamente um antígeno patogênico. Então, isso também é utilizado, né, esse princípio imunológico de ligação de antígeno-anticorpo, ele é utilizado nesses testes, mas também para outros parâmetros, né? Parâmetros que são, por exemplo, requisitados no laboratório de bioquímica, por exemplo. Então, nós temos drogas, algumas drogas, né? Elas podem ser colocadas ali para verificação de presença, hormônios. Então, você vai detectar hormônios, às vezes, com uma ligação de anticorpo, né? E aí você tem um teste aí específico para isso. Ácidos nucleicos, citocinas, receptores de células, né? Diversos parâmetros aí que você pode utilizar dentro desse princípio de ligação antígeno-anticorpo para a detecção deles numa amostra. Então, esses testes sorológicos, eles podem ser pode ser realizados com a utilização de reagentes não marcados, ou seja, reagentes que não vão apresentar nenhuma mudança de coloração, basicamente é isso. Ou você vai utilizar reagentes que são marcados. Esses reagentes marcados, eles vão trazer uma mudança de coloração naquela amostra, dependendo da reação que vai ocorrer ali, né? Pode ser uma enzima, que na presença de um substrato ela muda de cor. Pode ser um fluoróforo, né? Um fluoróforo que esteja ali conjugado e na presença de um laser, uma iluminação específica, ele vai fazer aí, né, a liberação de coloração. Enfim, essa é a principal diferença.
Então, vamos começar falando, né, nessa primeira parte do material, dos reagentes não marcados, que a gente tem como os principais aqui, o teste de precipitação e o teste de aglutinação. Depois, na segunda parte desse material, a gente vai trabalhar com os reagentes marcados, tá? Então, a gente vai ter ELISA, imunofluorescência, tá? Western blot. Então, vamos começar aqui com os testes não marcados. Bom, os testes não marcados, ele também tem algumas outras diferenças. Ele, por exemplo, esses testes, além de eles não liberarem, né, nenhuma mudança de coloração, eles apresentam menor sensibilidade. O que significa um teste com baixa sensibilidade? A sensibilidade de um teste significa a menor quantidade do analito presente numa amostra que o teste consegue detectar. Então, perceba, se eu tenho uma amostra que eu tenho muito pouco analito, se o teste tiver baixa sensibilidade, ou seja, se ele não detectar pouca quantidade, ele vai me considerar para mim que aquela amostra é uma amostra negativa, ele não vai detectar a presença daquele analito. E não necessariamente essa amostra vai ser. Então, isso é um pouco ruim, né? Então, ele vai detectar presenças, maior presença daquele parâmetro que eu estou analisando ali, em baixas quantidades, em baixas concentrações, dependendo do tipo de sensibilidade, ele não vai conseguir detectar, tá? Então, os reagentes não marcados, eles apresentam baixa sensibilidade, o que significa que eles vão precisar, né, que se forme grandes complexos de antígeno-anticorpo, tá? Porque é um teste que a gente precisa visualização, precipitação a olho nu, né? E a aglutinação você pode até utilizar microscopia. Mas de qualquer forma você precisa que grandes complexos se formem, né? Se eu preciso que ocorra a formação de muitos complexos e de complexos grandes para que eu possa visualizá-lo, é necessário também que eu tenha maior quantidade dele na amostra, tá? Então, a ligação do anticorpo altera o estado físico do antígeno e esses testes podem ser qualitativos. Qualitativos é aquele que vai apenas determinar a presença, né, sim ou não, positivo ou negativo. Então, ele só diz se a amostra é reagente ou não. Um exemplo, o anti-HIV, o anti-hepatite, né, viral. Então, ele vai dizer apenas presença ou ausência. O semi-qualitativo, ele vai fornecer um título na amostra. O título, pessoal, ele é a menor quantidade, a maior diluição da amostra que você consegue detectar a reação, né? Então, você precisa fazer uma diluição seriada e aí a maior diluição que você consegue fazer a verificação do resultado é o título daquela amostra ali, tá? Então, a gente tem o VDRL e o FAM como exemplos. E o quantitativo é o que vai, de fato, quantificar, tá? Ele vai, de fato, verificar aí valores absolutos daquele analito. É mais raro de ser utilizado, tá? Mais difícil, mais complexo, né? Enfim, como dosagem de imunoglobulinas, por exemplo, não é tão corriqueiro. Bom, então vamos começar falando do teste de precipitação. Então, o teste de precipitação, ele é baseado na ligação do antígeno ao anticorpo. Esse antígeno anticorpo, essa ligação vão formar imunocomplexos e esses imunocomplexos, eles vão fazer um precipitado. Esse precipitado, então, nada mais é do que uma poeirinha que se forma aí no fundo da vidraria, né, do tubo que está sendo realizado o teste, e você consegue ter visualização disso a olho nu, tá? Então, é de se esperar que eu preciso, para que isso se torne algo visível, eu preciso de uma maior quantidade, né, dos meus parâmetros aqui que estão sendo analisados, tá? Bom, e essas técnicas, né, as técnicas de precipitação, elas foram realmente uma das primeiras, uma das pioneiras aí a utilizar o princípio de ligação antígeno-anticorpo. Então, são muito antigas, né, há cerca de 100 anos aí que os laboratórios realizam. Hoje em dia, realizam cada vez menos, né,
mas são técnicas muito importantes para várias observações que ocorreram a partir delas. Uma dessas observações são muito interessantes, que são utilizadas em vários imunoensaios até hoje. Eu vou comentar com vocês, né, ao longo da apresentação dos outros testes sorológicos, é a zona de equivalência. O que é essa zona de equivalência, né? Bom, dois pesquisadores, Heidelberg e Kendall, lá em 1935, o que eles observaram, né, quando estavam fazendo a precipitação? Para fazer uma curva de precipitação, eles pegavam uma amostra e nessa amostra eles iam colocando ali, né, quantidades de antígeno. Então, foram colocando, e aí, conforme eles iam colocando, começou a se formar, né, começava a se formar um precipitado que era possível de visualizar. Conforme eles iam colocando mais antígeno, o que acontecia? Esse precipitado, ele, como se ele fosse se dissolvendo, se desfazendo, e aí se tornava sem precipitado novamente, tá? E por que isso acontecia? Existe uma explicação aqui dentro, né, da imunologia. Vou botar aqui o gráfico, fica mais fácil. Então, olha só esse gráfico, vamos entender esse gráfico. Aqui no eixo X, eu tenho a quantidade de antígeno que vai sendo adicionado. Então, quanto mais eu caminho aqui, né, para o lado direito, maior é a quantidade de antígeno que eu tenho. E aqui nesse eixo Y, eu tenho a precipitação. Então, perceba que o pico de precipitação, ou seja, maior possibilidade que eu tenho de precipitação, tá? É numa faixa mediana aqui de antígeno que foi adicionado. Então, eu venho caminhando para cá, eu vou colocando antígeno, conforme eu vou colocando, o precipitado ele vem também se formando, ele vem, né, aumentando até que se torna visível e chega aqui num pico de quantidade de precipitado. Se eu continuar, né, colocando, adicionando antígeno, o que acontece? Esse precipitado vai se desfazendo até que ele não existe mais, tá? Bom, o que foi determinado então por causa disso? Que existe uma zona de equivalência, ou seja, eu preciso ter uma quantidade ótima, preciso ter uma faixa ideal de quantidade tanto de antígeno quanto de anticorpo para ter a melhor visualização desse precipitado, tá? Isso significa uma otimização do teste, ou seja, conhecer a concentração dos meus reagentes que eu vou utilizar para fazer aquele teste. Então, perceba que nessa faixa aqui em azul, que é a chamada pré-zona, né? Porque eu tenho aqui a minha zona de equivalência, que é essa porção central do pico do precipitado, e essa região aqui anterior é chamada de pré-zona. Nessa pré-zona, eu vou ter o excesso de um dos meus, enfim, ou do meu anticorpo ou do meu antígeno. Aqui nesse exemplo, eu vou ter um excesso de anticorpo e com relação ao excesso de antígeno, tá vendo? Tá tudo negativo. Então, eu tenho mais anticorpo aqui. Conforme esses dois, né, vão se equivalendo, eu tenho o máximo de precipitação e depois, se eu continuar colocando, tiver mais antígeno, eu vou perder também essa conformação de precipitado, tá? Então, isso foi chamado de zona de equivalência entre antígeno e anticorpo. E eu tenho, né, para a formação do precipitado, e eu tenho a região pré-zona, né, pró-zona, e a região pós-zona, tá? Bom, vamos entender isso aqui na amostra, como é que seria isso? Então, vamos supor, na região onde eu tenho a área de equivalência, né, que eu tenho uma equivalência entre antígeno e anticorpo ideal, eu tenho uma ligação onde eu formo imunocomplexos desse tipo aqui, vocês estão vendo? Então, eu vou ter anticorpos se ligando ao antígeno, anticorpos aqui em verde se ligando ao próximo antígeno aqui em amarelo. Então, eu tenho essa estrutura aqui, que é uma estrutura maior do que uma estrutura como essa aqui. Um antígeno se ligando a um anticorpo, outros anticorpos soltos aqui, tá? Isso aqui é uma região onde eu tenho pouco antígeno e tenho mais anticorpo. E o contrário também acontece isso, né? Se eu tenho muito antígeno e pouco anticorpo, eu tenho muito antígeno aqui, ó, os anticorpos eles não vão
formar se organizar naquela conformação estrutural, né? Eles vão ficar aqui cada um segurando 2, mais ou menos, tá? Agora, quando eu tenho uma equivalência perfeita, uma faixa ótima, eu vou ter a formação de uma estrutura que é maior e aí eu consigo ter uma melhor visualização desse precipitado, tá certo? Então, isso a gente chama de zona de equivalência. Bom, existem vários tipos, né, de testes de precipitação, vários aqui. Esses testes eles não são mais tão utilizados, né? Têm sido cada vez menos utilizados por diversas razões. Mas eu vou falar aqui brevemente sobre nefilometria e turbidimetria, que ainda podem sim, ser encontrados, ainda são realizados. Bom, como é que é o princípio desses testes? Eu me baseio, né, na formação desses imunocomplexos pela ligação de antígeno-anticorpo na minha amostra. E após a formação desses imunocomplexos, eu faço a projeção de uma fonte luminosa que vai passar por uma lente, né, uma lente condensadora, por exemplo, como se fosse uma lente condensadora no microscópio, né, que vai concentrar aqui os feixes de luz para mandar em direção da amostra. E essa amostra aqui, dependendo da quantidade de imunocomplexos que ela tenha, que tenha se formado aqui, ela vai ter diferentes índices de transmissão dessa luz, dessa luminosidade ao longo da amostra, e pode também ter diferentes índices, né, de dispersão dessa luminosidade. Então, quando você coloca num aparelho que vai detectar a dispersão, né, qual a angulação de dispersão dessa luminosidade, eu tenho a nefilometria, tá? Então, a nefilometria vai medir as luzes dispersas que vão passar por essa amostra. Esse resultado é colocado numa fórmula, né, numa análise lá que é feita nesse equipamento, e ele consegue verificar a quantidade de imunocomplexos, porque é uma equivalência proporcional, né? É algo proporcional. A quantidade de imunocomplexo é proporcional à quantidade de luz que vai ser dispersa, tá? E a turbidimetria, a mesma coisa, né? Só que ela vai medir a luz transmitida, então a luz que vem ser transmitida, que também vai ser influenciada, né, proporcional aí à quantidade de imunocomplexos que são formados nessa amostra, tá? Bom, o próximo assunto que a gente vai falar agora são os testes de aglutinação. Eu vou pausar esse vídeo aqui, tá? Para começar num novo vídeo, para não ficarem vídeos muito extensos. E então vocês vão vendo aí os vídeos na sequência, tá bom?